Está subindo o requerimento? As indicações que eu pedi alguém para posso fazer o pedido? Não, eu vou fazer o pedido aqui, depois que aprovar aqui, essas coisas a gente vai não adianta mandar indicação. Não é gerência do município. Então eu faço um requerimento, quinta-feira, peço, aí quando eu vou na casa, eu pego a cópia e levo na mão. Vereador, lá todas as casas, isso a gente já viu, né? Todas as casas têm número, tem tudo certinho, e não vai. Eu já fui lá começar no correio, eles falam. Então tá. Vamos ver lá. Tá bom, obrigado. Tem muita indicação. Pô, nós põe 40 indicação. Oi? Tem muita indicação. Não tem muita hoje. Já tem umas 15. Peço como lida a indicação. Quando não interessa a lei, quando não interessa só o protocolo. Tá calor hoje. Esquentou mesmo. Será que tá calor? Não. Tá quente? Eu não. É um homem. Como se não acontece. Não, por causa da situação, não morreu na casa. Mudamos o horário da sessão para agosto, das 11 às 13. Tá ótimo. Sejam, pode abrir então? Vamos lá. Pode abrir. Carinho, obrigado. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Como é que se fala isso aqui? Senhor? Como é que se fala? Como é que se pronuncia? 14ª. 40ª? 40ª. Boa noite a todos. Declaro aberta a 44ª sessão ordinária do quarto período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Plateia que nos acompanha. O texto bíblico da noite fala de Pedro, que diz: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Pedro, capítulo 5, versículo 9. Em discussão, a ata do dia 28 de junho de 2016. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do Regimento Interno desta Casa, a ata está aprovada. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Senhor presidente, temos aqui a mensagem 25, autoria de Écio Oliveira Castro, que dispõe sobre a criação dos conselhos escolares na instituição de ensino na rede municipal de ensino de Paranaguá e da outras providências. Mensagem 26, autoria também do Écio Oliveira Castro, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação financeira com a entidade Asilo São Vicente de Paulo. Projeto de resolução, protocolo 1713, autoria da mesa, que modifica a redação do artigo 135 da resolução 243, de 20 de dezembro de 1991, regimento interno. Requerimento protocolo 1666, autoria de Jacezinho. O vereador que subscreve requer que vão disposto no artigo 108, parágrafo 3º, voto de congratulação ao grupo de oração Intercessor de Cristo da Igreja Pentecostal Cristo que Liberta, pelo primeiro aniversário no programa Voz que Clama no Deserto, na Rádio FM Litoral Sul. Requerimento protocolo 1677, autoria do vereador Carlinhos da Ilha,
O vereador que o presidente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paranaguá, solicita a leitura em plenário, voto de congratulações ao grupo Exaltando a Cristo da Igreja Pentecostal Cristo que Liberta. Requerimento protocolo 1692, autoria do vereador Adalberto Araújo. O vereador que o presidente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9 e 10º do Regimento Interno, após o vídeo plenário, sejam prestadas informações pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, Écio Oliveira Kest, por quais motivo o Poder Executivo não encaminhou a esta Casa de Leis a mensagem para a criação do Conselho Tutelar Ilhéus. Requerimento protocolo 1704, autoria de Ivana da Fafipar. O vereador que o presidente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9, sejam prestados pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, Écio Oliveira Kest, informações referentes ao segmento Saúde Pública Municipal. Requerimento protocolo 1711, autoria de Adriano Ramos. O vereador que o presidente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9 e 10º do Regimento Interno, que seja expedido informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Écio Oliveira Kest, quando será enviado a esta Casa de Leis o projeto de lei que tornará as eleições para os gestores municipais uma política pública consolidada. Damos início a indicações, protocolo 1667, autoria de José Daneg. Solicita extensão da rede elétrica em toda a extensão da Avenida Edival Vidal Ribeiro, no bairro. Em apreciação, o pedido do vereador Márcio Costa para que as indicações sejam consideradas lidas. Alguém para se opor? Precisa? Precisa? Precisa pôr em votação. No painel. Daí já passa para os vereadores, né? Isso, os vereadores. Essa aqui seria a última indicação. Está aprovada. Solicito ao primeiro secretário a chamada dos vereadores inscritos. Pois não, vereador? Em apreciação, a solicitação do vereador Márcio Costa, solicitando a inversão dos trabalhos. Em votação. Tem seu já parte para nós direitinho. É só isso aí, né? Só os três requerimentos. Aí volta para os vereadores. Vereador Ricardo. Vereador Edu. Aprovado. Ordem do dia. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 1692, de autoria do vereador Adalberto Araújo, que o vereador que o presidente subscreve solicita prestadas informações do senhor prefeito municipal por qual ou quais motivos o Poder Executivo não encaminhou a esta Casa a mensagem para a criação do Conselho Tutelar Ilhéus. Em discussão. Para discutir. Presidente, vereadores, vereadoras, população presente, o requerimento, além desta indagação, desta pergunta, senhor presidente, por que o Poder Executivo não encaminhou a esta Casa? Por que o Poder Executivo não encaminhou a esta Casa de Leis a mensagem para a criação do Conselho Tutelar Ilhéus? Por quê? Porque já havia uma recomendação da 5ª Promotoria de Justiça, do próprio Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA,
e também já havia pareceres favoráveis das secretarias municipais de ação social e de assuntos jurídicos. A gente pergunta também, neste requerimento, se há perspectiva ainda nesta gestão de sua criação e qual a previsão. Na hipótese de um município desacatar as sobreditas recomendações e não criar o Conselho Tutelar Ilhéus, que destinação será dada aos recursos pretensamente previstos no orçamento para aquela finalidade? Bom, senhor presidente, esta casa já havia aprovado, em 17 de fevereiro de 2016, um requerimento de autoria deste vereador, em que foram solicitadas informações e eventuais justificativas do chefe do Poder Executivo a respeito do encaminhamento ou não de mensagem que alterasse os dispositivos da legislação de regência, especialmente no que se refere à criação do Conselho Tutelar Ilhéus, lá na Ilha dos Valadares, e ao aumento da remuneração dos senhores conselheiros. Naquela oportunidade, nós já questionávamos em que fase ou setor se encontrava o referido processo administrativo e qual a previsão de envio ao Legislativo da respectiva mensagem. Isto no mês de fevereiro de 2016. Pois bem, em 24 de março, através do ofício 265 de 2016, Sua Excelência respondeu simplesmente informando que a SEMAS recebeu o pedido do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em um dia e no outro já tramitou favorável à solicitação. A outra informação é que o processo aguardava no RH desde o dia 24 de janeiro deste ano e também informa que, cientes da tramitação na Procuradoria-Geral do município, aquela secretaria, SEMAS, Secretaria de Ação Social, já estava providenciando o solicitado após a saída do RH, ou seja, estava tudo em andamento. Aí, segundo um levantamento realizado por nosso gabinete, senhor presidente, a iniciativa também teve parecer favorável da Procuradoria-Geral. Entretanto, como é consabido e como foi noticiado, inclusive, em alguns blogs aqui da nossa cidade, senhor presidente, até esta data não veio à casa a sobredita mensagem, frustrando a expectativa dos conselheiros suplentes, que estavam na iminência de serem empossados, e da própria comunidade insulana, que já tinha como certa a criação do Conselho Tutelar Ilhéus. Bom, comenta-se, inclusive, que já havia dotação orçamentária específica para tal iniciativa, mas quando o processo chegou na mesa do senhor prefeito municipal, sem qualquer justificativa, sem qualquer explicação, o processo não prosperou, não andou para frente. E aí, eu não consigo entender, porque o senhor prefeito municipal, numa reunião, falou que era de interesse do Poder Executivo a criação do Conselho. O Ministério Público também já havia solicitado. A população, a comunidade, a sociedade em geral sabe e reconhece a importância da criação desse Conselho Tutelar num momento em que os nossos jovens, as nossas crianças estão expostos a uma escalada crescente da violência na nossa cidade. Quando todos nós sabemos a importância que seria, vereador Jacizinho, na comunidade insulana, mas não apenas ali na Ilha dos Valadares, como de resto nas demais comunidades marítimas locais, o quão produtivo e proveitoso seria a instalação deste conselho. Nós aprovamos aqui, no último dia previsto na legislação e no afogadilho, a criação de uma série de cargos, e não tinha a mensagem criando o Conselho Tutelar Ilhéus. É uma questão de gestão, nós compreendemos, de escolhas que o prefeito municipal precisa fazer. Agora, no meu modo de ver, a criação do conselho de pessoas que foram eleitas pela comunidade deveria se sobrepor até pela finalidade pública, pelo interesse coletivo envolvido nessa questão. Deveria ser olhado como prioridade e não a criação de outros cargos que cá entre nós. Nós sabemos que é para contemplar outros interesses, inclusive visando as próximas eleições. Eu quero, através desse requerimento, solicitar o apoio dos pares, para que haja uma sensibilidade do prefeito responder a esta casa e já adiantar aos senhores. O Ministério Público do Paraná, seja através da 5ª Promotoria,
seja através da promotoria do patrimônio público, são favoráveis a esta criação, e o diálogo entre eles vai, inclusive, se sobrepor a eventuais entraves legais. Que haja essa sensibilidade do gestor, dos senhores secretários, desta casa, para compreender a importância da criação do Conselho Tutelar de Ilhéus. Não para acomodação de apaniguados, porque foram eleitos pelo povo, mas, sim, para defender o interesse da coletividade que hoje sofre com a violência, com a exposição às drogas, à prostituição infantil e outros males que nós todos sabemos de cor e vivenciamos, somos muitas vezes até vítimas. Obrigado, presidente. Pela ordem, já estão inscritos. Já estão inscritos pela ordem os vereadores Márcio Costa, Ricardo e Ivan. Portanto, concedo a palavra ao vereador, poderoso vereador Márcio Costa, se me permita, que na quinta-feira aqui criticou com toda a razão o procurador jurídico. Na sexta-feira o procurador foi exonerado. Parabéns pelo seu poder aqui. Com a palavra, o vereador Márcio Costa. Peço a palavra, presidente. Que bom que um dia eu chegue a esse poder todo. A caneta está cheia. Está dizendo. Gente, eu votarei favoravelmente a este requerimento, até porque o Conselho Tutelar, nós tivemos a oportunidade, na época que nós estávamos na Secretaria da Criança, pelos idos de 93, 94, iniciar todo esse processo que veio a implantar esse Conselho Tutelar que hoje existe em Paranaguá. Na época era o secretário Massami Takayama, e nós conseguimos implantar este conselho. Então, há de bom tom que nós somos favoráveis à criação dos conselhos. Esse Conselho Tutelar dos Ilhéus, a vereadora Sandra Neves já havia falado, o vereador Jacizinho também já havia falado nessa casa. Então, demonstra a preocupação de diversos vereadores favorável à implantação desse conselho. Mas nós, infelizmente, sabemos que acabamos de entrar no período eleitoral, que foi dia 2 de julho, e, infelizmente, não podem mais criar cargos públicos de nenhuma natureza. Então, certamente, essa mensagem não virá para esta casa até o período da eleição. Então, isso é a lei federal, não é nenhuma questão. Fico triste, é lógico, bastante entristecido, porque acredito que realmente, se havia os pareceres favoráveis, deveria ter vindo essa mensagem para esta casa. E também quero falar ao vereador Adalberto que, quanto à relação daquela mensagem que nós aprovamos nessa casa, não haverão esses novos cargos também, porque o prefeito deveria ter sancionado na sexta-feira, dia 1º, e não aconteceu essa sanção. Portanto, o prazo também para a implantação de qualquer nova função pública ou cargos novos já passou. Até acredito que ele deverá vetar nos próximos dias e mandar para esta casa para que nós possamos manter o veto após mais uma conversa com o Ministério Público. Eles chegaram à conclusão de não fazer a implantação de mais esses novos cargos para substituir aqueles 140 que foram exonerados. Então, não existem cargos novos, não existiram cargos novos e não estão sendo nomeados cargos novos. Então, só para deixar bastante claro isso e para que os colegas vereadores também possam compartilhar dessa informação, que não houve a sanção daquela lei que nós aprovamos aqui, portanto, não existirão novas nomeações. E como nós estamos no período eleitoral, nenhuma outra mensagem criando o cargo público poderá ser aprovada por essa casa. Vereador Ricardo. Obrigado, presidente. Senhor presidente, todos que estão presentes, os nobres vereadores, na realidade é triste a gente ver que já está no orçamento, é uma luta que vem se travando desde 2005, enquanto eu era secretário da Assistência Social, e apresentei, na realidade, no Conselho, o vereador Najal fazia parte do Conselho da Assistência Social naquela época, e Dona Arilda Pioli Bernaschi, uma pessoa grandiosa, era presidente do Conselho na época, conhece muito a assistência social, e na conferência municipal, na verdade, foi colocada já essa necessidade, porque a nossa proposta naquele momento era que existissem 3 conselhos. Para lá do Trilho, né, que a cidade hoje já cresceu, em 10 anos cresceu muito mais, né, mas era para lá do Trilho, a parte central, na lado de cá, e dos Ilhéus, para atender
aqui o Valadares, isso é a referência aqui, e o resto, e os restantes das ilhas. Então, fico triste porque não veio, é uma coisa primordial, essencial, né, uma coisa que necessita e não vai vir, porque, como disse o vereador Márcio Costa, nesse momento não vai se criar mais cargo nenhum, então não adianta vender ilusão, porque é uma questão administrativa e legal nesse momento. Mas eu espero que antes que acabe a gestão, logo após o período eleitoral, vereador Márcio Costa, que se venha a essa casa, porque o próximo mandato, a próxima legislatura, já tenha colocado, na realidade, essa necessidade que é o Conselho do Tutelar do Ilhéus. E também já se determinar no nosso orçamento para que se venha o conselho, o terceiro conselho que precisa também para o lado de lá agora, porque a cidade cresceu para lá, né? E um conselho tutelar, tem conselheiro aqui que eu vi, o Getúlio que está aí, os conselheiros, sabem do que eu estou dizendo, porque a necessidade. Mas não adianta só se criar conselho. Quero deixar um recado, na realidade, que não adianta só se criar conselho. Tem que se dar estrutura para que o conselheiro possa trabalhar nessa condição. Porque se criar um conselho e botar o cargo e só botar ele para trabalhar sem condição, sem carro, sem telefone, sem computador para dar as informações para o Conselho Nacional, enfim, não adianta nada. Então tem que ser feita uma coisa que venha realmente atender às necessidades da nossa comunidade. Mas eu fico triste, vereador Alberto, vou votar favorável com certeza, mas espero que seja mandado logo após, principalmente, a eleição, até porque já está programada e colocada dentro do orçamento municipal essa questão. Obrigado, senhor presidente. Vereador Ivan. Bom, primeiramente, cordial boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Cumprimentando ali também o Getúlio Rauen e os demais conselheiros, sejam todos muito bem-vindos. Senhores, é fato que no município de Paranaguá, os direitos da criança e dos adolescentes não estão sendo respeitados nos mais diversos segmentos. Na questão da proteção, da assistência social, o exemplo do Conselho Tutelar, na área do lazer também, nós não temos parquinhos públicos decentes para que nós possamos levar as crianças. Na área da saúde, nós estaremos agora, posteriormente, também já agradecendo a presença de algumas mães que procuram atendimento na área da saúde para as crianças e também não estão sendo atendidos. Então, não é de hoje que o município de Paranaguá não está atendendo a contento as crianças e os adolescentes. E voto favorável, vereador Adalberto Araújo, no entendimento que o gestor público municipal do Executivo pode e deve dar uma atenção especial na questão da estrutura, na questão de atendimento mesmo, de estrutura, para que vocês possam trabalhar atendendo as crianças do nosso município da forma que elas merecem, com todo carinho, com todo respeito, com todo amor, que nós, como homens públicos, podemos e devemos condicionar, e vocês, como pessoas honestas, honradas e de bem, têm toda a vontade, o carinho e a dedicação para poder fazer um bom trabalho. Então, todos estão de parabéns e eu espero que nós recebamos essas respostas e que sejam positivas o quanto antes. Em votação. Vereador Marquinhos Roque. O voto do pedido do vereador Adalberto, vou votar favorável, e também o Ricardo. O Ricardo falou bem, o Conselho ele não tem estrutura. Mas nós também passamos por Secretaria Municipal de Ação Social e Jurídico, acho que passaram 5 ou 6 pessoas já. Então, quando se começa um trabalho, todos competentes, quando se começa um trabalho, de repente, muda-se a pessoa. Então, são 5 ou 6 que passaram, então isso prejudicou também muito para desenvolver esses trabalhos também. Eu acho que se começa um trabalho e, de repente, quem entra já não acompanha no mesmo ritmo. Então, essa inconstância também favoreceu para que esses conselhos não fossem realmente implantados ainda. Obrigado. Em votação. Com a palavra o vereador Carlinhos da Ilha. Bom, eu quero aqui parabenizar o vereador Adalberto pelo seu encaminhamento assim, de suma importância, vereador. Eu, como sempre coloco aqui, e não costumo
falar outras situações, dizer que Valadares é uma cidade dentro de outra cidade. Valadares hoje com população estimada de 25 mil habitantes, superando hoje mais de 300 municípios no estado do Paraná em número populacional. Eu acho que já se faz necessário, vereador, um conselho comunitário, um conselho tutelar no Valadares para se amparar as nossas crianças. Como já falei em outras ocasiões aqui, nós temos crianças no Valadares com 14 anos que estão estudando à noite por falta de salas de aula no colégio estadual. Então, assim, eu vejo assim uma oportunidade para que tenhamos assim um conselho e amparar nossas crianças do Valadares. Vereador Adriano Ramos. Adriano Ramos. Presidente, quero reforçar o que o vereador Marquinhos Roque disse. Tem uma matéria do Jornal dos Bairros falando sobre dança de cadeiras. Desde 2013 são 125 mudanças de secretariado. Então, presidente, isso realmente prejudica e dificulta o trabalho. Agora, me parece são 5 conselheiros tutelares, 5, para toda a cidade de Paranaguá e mais as ilhas. Então, agora estamos em período eleitoral, mas não tivemos 3 anos para trás para poder resolver essa situação? 3 anos se passaram e essa dificuldade vai continuar, porque esse governo não vai resolver. 3 anos se passaram, presidente. Então, eu fico pensando que Paranaguá cresceu muito, e principalmente quando se trata de criança e adolescente, os problemas são graves. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso, de como está. Então, tem meu voto favorável, vereador Adalberto. Parabéns pela iniciativa. Mais uma vez, né? Não é a primeira sua. Em votação. Sentido. Vereador Jacizinho. Senhor presidente, eu também vou votar favorável ao requerimento, dizendo que desde o ano retrasado nós trouxemos a presidente do Conselho Tutelar, a Cristiane Vidal, colega da gente, que trouxe os problemas que não eram poucos do Conselho Tutelar. Então, eu infelizmente tenho que dizer que nessa gestão o Conselho Tutelar sofreu muitos problemas, muitos problemas. Quem está e quem foi candidato na última eleição ao Conselho Tutelar é porque, de fato, deve ser guerreiro. Porque, de fato, estar conselheiro tutelar não está fácil. E eu sinto muito por conta dessa informação, de nós não termos agora, por fim, determinado o recurso e a vinda desse projeto que era de assistir as crianças das ilhas, né, em especial da Ilha dos Valadares, mas todas as crianças marítimas, né, quanto à questão. Então, senhor presidente, eu vou votar favorável e creio que a resposta venha, de fato, bastante cheia para que a gente possa, de fato, ter uma resposta digna, até porque o que já passou, infelizmente, não retornará e nós temos que fazer melhor pelas crianças. Em votação. Em respeito aos conselheiros que aqui estão, os futuros conselheiros e familiares, o presidente da Câmara não vota, só vota no empate. E também não pode discutir a matéria. Portanto, eu estou impossibilitada, mas tem total apoio nosso. Lembrando que essa deliberação desse conselho foi aprovada em 2006, vereador Adriano Ramos. 2006, são 10 anos que o Conselho da Criança e Adolescência tinha feito esse encaminhamento. Além do mais, o salário de R$ 1.500 que os atuais ganham, além de ser uma vergonha, eles fizeram um acordo de não ter o aumento salarial para ser convocados novos conselheiros. Então, um absurdo. Parabenizo o vereador Adalberto, tem o apoio de toda a Câmara. Está aprovado o requerimento. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 1704, da autoria do vereador Ivan, da FAFIPAR, pedindo informações ao prefeito da cidade a respeito do neuropediatra à disposição da população paranaguara. Há quanto tempo o município não oferece esse serviço? Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Bom, primeiramente, novamente agradecer a presença das mães que estão hoje representando
pelo menos que eu saiba, são mais de 70 mães que procuraram atendimento de neuropediatra no município de Paranaguá, e a maioria delas, há mais de um ano, não conseguiu esse atendimento. Então, esse nosso requerimento, ele faz algumas perguntas para a Secretaria Municipal de Saúde, que são a seguir. Se há neuropediatra à disposição da população parnanguara? Segundo, há quanto tempo o município não oferece o serviço de neuropediatria? E em caso de resposta negativa, a pergunta número 1. Quais os postos de atendimento, os procedimentos para o acesso a essa especialidade e qual o tempo médio de espera para consulta? Só que eu saiba, são mais de 1 ano e 3 meses, uma das mães que está aqui, aguardando para que sua filha possa ser consultada com um neuropediatra. E é muita coisa. E se há uma força-tarefa empenhada em acompanhar e atender a demanda que se acumula a cada dia que passa? Mesmo porque se a cada dia novos casos vão surgindo e as mães não são, e as crianças não são atendidas, as dificuldades só vão se acumulando. Então, na impossibilidade de atender um município, deveria sim haver uma força-tarefa, e esse é um questionamento que nós fazemos, se há uma força-tarefa da Secretaria Municipal de Saúde em atender essas crianças do nosso município. Então, a justificativa é que há relatos de mães que aguardam há mais de 1 ano e 3 meses e ainda não foram atendidas por um neuropediatra em Paranaguá. Uma das mães relata o seguinte: minha filha está sendo prejudicada nos estudos, pois quando ela tem crises, perde os movimentos e a consciência por quase 1 minuto, e é muito perigoso em caso de queda ou a travessia de rua. A professora disse que ela precisa de atendimento neuropediátrico urgente, relata a mãe de uma aluna da rede pública de ensino. E mais de 72 mães questionam e aguardam ansiosamente as respostas desse requerimento. Portanto, nobres pares, é um assunto de extrema relevância. Contamos antecipadamente com o voto dos nobres. Obrigado. Vereador Jacizinho. Senhor presidente, há muito tempo Paranaguá não tem neuropediatra. Nós temos neuropediatra apenas atendendo na APAI, e que faz o atendimento aqui também na Eva Cavani. Né? Esse profissional, em regra, vem do Hospital de Clínicas, porque lá tem um departamento de neuropediatria. A neurologia pediátrica é uma subespecialidade da pediatria. Sequer nós temos hoje dificuldade, inclusive, de ter pediatra em Paranaguá. Então, nós certamente não temos neuropediatra. Seria uma especialidade importante e necessária termos, sim, em Paranaguá. Nós temos um grande número de crianças que, infelizmente, têm uma doença que é muito comum, chamada epilepsia, que, infelizmente, são encaminhadas, né, para o Hospital de Clínicas, em regra, porque lá tem um departamento específico para tratar dessa doença e, infelizmente, como disse o vereador Ivan, infelizmente, essas consultas são concorridas e, por conta disso, há uma espera aí de 1 até 2 anos. Infelizmente, é um problema seríssimo. Aliás, a importância do neuropediatra na cidade de Paranaguá é tão grande que nós temos um grande número de crianças especiais que estão nas APAIs justamente porque passaram por gestações mal encaminhadas, com pré-natal mal encaminhado, que foi para um hospital, fez um parto e, por não ter pediatra na sala de parto ou não termos um neuropediatra para após o parto, com um parto dificultoso, ser atendido por um neuropediatra, essa criança, quando vai começar a engatinhar, lá por 1 ano, 2 anos, é que a mãe vai ver que ela está atrasada no desenvolvimento, não temos neuropediatra e esta criança não tem uma estimulação precoce. Estimulação precoce que a nossa APAI em Paranaguá, com profissionais especiais, profissionais mesmo, esses profissionais não conseguem trazer para a APAI o problema que é a estimulação precoce. Mas eu vou votar favorável, gostaria sim que esse profissional viesse para a nossa cidade e acho oportuno que as mães dessas crianças que precisam
de um profissional deste, se reúnam com a nossa Comissão de Saúde na Câmara de Vereadores, para que nós tenhamos um movimento maior, mais corpo, para buscar com que o prefeito e a Secretaria de Saúde possa contratar esse profissional. É importante que todas as mães que estão aqui hoje se reúnam com o vereador que fez a proposta e com a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, para que nós possamos pedir ao prefeito e à Secretaria de Saúde que traga, sim, esse profissional. Ainda que seja uma consulta por mês, agendada, mas seria oportuno trazer o profissional à cidade. Parabéns, vereador. É o que... Vereador Ricardo. Senhor presidente, eu havia falado da questão das avaliações da PAI, principalmente do CADEP, da fila de espera que acontece nessa questão. Eu falei acho que uns 2 meses atrás isso. Então, eu vou sugerir ao vereador Marquinhos para que nós possamos visitar a presidente da PAI, na realidade, ver a possibilidade, porque lá tem o doutor Spencer, Alessandro, e tem outro médico, que é o neuropediatra, né? São 2. O Spencer é psiquiatra, e tem o neuropediatra que está... E a lista de espera lá é gigantesca, na realidade. E é feita por um convênio da PAI, daquele dinheiro que a gente aprovou aqui. Mas vamos ver, vereador Marquinhos Roque, para conversar com a presidente da PAI, da possibilidade, quem sabe, nós possamos agilizar, para que se aumente o convênio, para que pudesse eles virem mais uma vez. Acho que eles vêm cada 15 dias, se eu não me engano, uma vez por semana. Eu não me recordo agora as datas. Mas é insuficiente essa questão do atendimento, porque eu falei com a Marisa da PAI, quando falei aqui há 2 meses atrás, corriqueiramente, ela falou que a questão do autismo, principalmente, é uma questão fantástica que tem aparecido na questão da avaliação. Então, e tem que ter os encaminhamentos. Quando eu falei para nós fazermos o convênio da PAI, de fazer uma escola nova para o município ceder o Almirante Tamandaré para a PAI expandir, foi pensando, na realidade, nessas avaliações que tem tido bastante coerência, e a demanda está muito grande, na realidade, com essa questão. Então, eu vou verificar isso, vereador Marquinhos Roque, para que a gente possa ver, vereador Ivan, também, uma possibilidade de nós aumentarmos esse convênio, porque até 50 mil, eu vou estudar isso na lei, que é até 50 mil, para ver se a gente pode fazer de uma outra forma, para que eles possam contratar por mais uma consulta, ou 2 por mês a mais, que isso já dá um diferencial bastante grande e diminui a fila de espera. Então, obrigado pela sua reivindicação e eu vou votar favorável. Em votação. Um minuto, vereador. Presidente, eu quero louvar a iniciativa do vereador Ivan da Fafipar, porque nós temos que tirar o gestor da zona de conforto, e aliás ele está bem confortável, porque o enfrentamento da dengue, nós sabemos no que infelizmente aconteceu. A saúde sucateada, né? Falta de servidores, falta de médicos. Esse é um problema nacional. Mas quando um gestor é eleito ou ele é conduzido a um cargo tão relevante como esse, ele tem que pensar em soluções, em alternativas. Para isso ele é pago, não para esperar passar o tempo. Parabéns, vereador Ivan. Em votação. Aprovado. Em discussão e votação, o requerimento protocolado sob o número 1711, da autoria do vereador Adriano Ramos, solicita informações do prefeito municipal quando será enviado a esta Casa de Leis o projeto que tornará as eleições para gestores municipais uma política pública consolidada. Em discussão. Para discutir, presidente. Presidente, no final da gestão do ex-prefeito municipal José Bacá Filho, foi mandado o decreto para a eleição dos diretores das escolas municipais. O prefeito Roque, quando assumiu, revogou o decreto
E quando o prefeito Edson assumiu, eu tive algumas conversas com o prefeito Edson, e eu várias vezes solicitei a ele que mandasse um projeto de lei para que se tornasse lei as eleições municipais para diretores das escolas públicas. Eu digo por quê, presidente? Porque é muito ruim, é péssimo para um país onde nós temos eleições para a democracia, onde um prefeito indica os diretores das escolas municipais. Até porque, quando chega o período eleitoral, o prefeito pode fazer uso dessas indicações de quem ele colocou lá para poder lhe ajudar, de alguma forma. Então, presidente, ano passado eu conversei com o prefeito Edson Kerss, ele me disse que era prioridade mandar para essa casa o projeto de lei, mas acabou vindo novamente em decreto. E nós tivemos as eleições municipais novamente por decreto. O prefeito Edson já anunciou que não é pré-candidato, mas tem dia que volta a ser pré-candidato, tem dia que não é mais, então não sei mais o que sobre esse assunto, está muito confuso. Mas para que no próximo ano, para o próximo prefeito, nós já tenhamos esse assunto finalizado e se tornado lei no município, para que nós tenhamos eleições municipais. Então, presidente, eu peço o apoio da casa para que o executivo possa nos informar. Se não for agora, não sei se pode mandar em período eleitoral, desconheço, né? Não pode, vereador? Obrigado, vereador Márcio Costa, mas nós temos novembro e dezembro ainda. E o prefeito poderia fazer o dever de casa e cumprir com o compromisso da qual nós conversamos por 1, 2, 3, 4 vezes sobre esse assunto, para que mande para a Câmara esse projeto de lei, que eu tenho certeza que é de extrema importância para a democracia aqui na nossa cidade. Obrigado, presidente. Vereador Ivan. Obrigado, presidente. Bom, só para ficar bastante claro para a população presente e também ficar registrado, existem duas formas, isso é no país todo, de que alguém tome a direção de uma escola, ou por indicação ou por eleição. Por indicação, o prefeito vai lá e indica esse diretor de escola, e esse diretor de escola ele não pode reclamar, ele não pode denunciar, e ele é obrigado a pedir voto na época de eleição para os pais dos alunos. O diretor de escola, que ele é eleito pela comunidade, é o inverso. Ele reclama, ele denuncia desmandos, e ele vota em quem ele quer, e ele, de alguma forma ou de outra, ele conduz aquela comunidade a votar de forma bastante responsável. Ele orienta a comunidade a votar de forma bastante responsável. Então, essas são as duas questões para que nós possamos deixar, vereador Adriano Ramos, bastante claro para a população o motivo da importância do requerimento de Vossa Excelência, solicitando informações sobre essa pauta de extrema relevância para o nosso município. Parabéns, vereador, tem meu voto favorável. Vereador Ricardo e, na sequência, vereador Márcio Costa. Senhor presidente, eu, na verdade, fui contra a revogação da lei, contra o decreto, na realidade, e continuo, e vou dizer mais, acho que nós devíamos fazer uma comissão de vereadores, a Comissão de Saúde e Educação, também fazer um projeto de lei, mandar para o Executivo, e ele sanciona. Né? Oi? Não é, depende, né? Eu acho que é uma questão que cabe a ele responder se é vice de iniciativa. Não, nós podemos autorizar ele a fazer lei, né? É uma questão. Mas eu espero que ele possa fazer alguma coisa nessa questão, porque tem eleição para tudo. A eleição de conselheiro tutelar, na época que eu era secretário, só votavam as entidades assistenciais, diretor de escola, enfim. Hoje vota todo mundo. Então mudou tudo. Né? A questão da escola tem que ser resolvida pela comunidade que vive o dia a dia da escola. Se a diretora for ruim, não vai ganhar de jeito nenhum. Né? Porque o aluno sabe bem quando vai para casa, diz se é bom ou é ruim. Embora menor que seja, mas ele já tem vida própria. Então, eu sou favorável a essa questão, espero que antes do final do ano seja resolvida essa lei, para que a gente possa também dar tranquilidade às professoras, como Vossa Excelência mesmo disse, vereador Ivan. Autonomia. São poderes independentes, mas harmônicos, como são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
E as pessoas que são votadas por lei, se fizer a coisa direitinho, não vai ser retirada do seu lugar de trabalho, com certeza. Obrigado, senhor presidente. Vereador Márcio Costa, abre mão. Em discussão, em votação. Em votação. 1 minuto, vereador Adalberto. Senhor presidente, votar favoravelmente, lógico, até porque também votamos contra a revogação do decreto anteriormente. Eu quero. E queremos realmente que as coisas transcorram dentro da democracia e para que diminua cada vez mais a influência do gestor sobre os diretores das escolas municipais. Vamos votar favorável, até porque, por uma questão de coerência, sempre estivemos ao lado do magistério, ao lado da classe dos professores, dos educadores, dos pedagogos, não seria diferente nessa oportunidade. Em votação. Obrigado. Adriano Ramos. Vereador Adriano Ramos. Vereador Adriano Ramos. Adriano, votar. A camisa cor-de-rosa, né? Não é? Certeza. Está aprovado. Antes de chamar os oradores inscritos, quero agradecer a presença de todos nessa casa hoje, numa terça-feira chuvosa. Fica até complicado de mencionar nomes aqui, a gente acaba esquecendo algumas pessoas. Então, todas as lideranças comunitárias, mães, familiares, professores, imprensa. E, de modo especial, registrar aqui, foi passado pela nossa assessoria, a presença da professora Elzira Silva Zella. A professora Elzira, representando a cidade de Paranaguá, estará em Campo Largo, no dia 15, portanto, depois da manhã, conduzindo a tocha olímpica. Então, parabéns, professora Elzira, representará com muita dignidade a cidade de Paranaguá, né? Saudando a professora Elzira, eu saúdo a todos os presentes aqui. A professora, detalhe, a professora foi vereadora dos que hoje são vereadores, foi professora dos que hoje foram vereadores, né? Nagel, Ricardo e de familiares do Carlinhos da Ilha. Foi professora de vocês, então. Oi? Ele voou de paraquedas, paraquedista. Ah, ela voou de paraquedas esses dias, né? Ainda bem que não fez igual o padre Adelir lá, né? Que Deus o tenha, né? Solicito ao primeiro secretário a chamada dos vereadores inscritos, que terão 6 minutos. Convido para o seu pronunciamento o vereador Adalberto Araújo. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Adalberto Araújo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população que nos prestigia, senhores conselheiros, uma saudação especial ao Getúlio Hauen, do Conselho Tutelar em Paranaguá, pessoa que presta um serviço de extrema relevância na nossa cidade, junto aos demais conselheiros, numa atividade realmente difícil e que merece todos os elogios e reconhecimento. Falar também, senhor presidente, e alertar que hoje algumas pessoas que costumam fotografar e filmar a sessão não estão, mas está o Gilberto Fernandes. E aí eu gostaria de ter os meus colegas aqui para poder, até de repente, ter alguma contribuição, alguma parte, mas vamos lá, vamos adiante. Presidente, primeiro eu preciso fazer um esclarecimento, eu precisaria até me dirigir ao vereador líder da base, o vereador Márcio Costa, que ele falou assim, que aqueles cargos que a Câmara aprovou contra
o meu voto, eu votei contrário, aliás, perdão, eu me abstive naquela oportunidade, que aqueles cargos criados na última data limite da legislação eleitoral, de que eles, afinal de contas, não foram criados e que não teriam despesas adicionais no orçamento, etc. Saudando o Bruno Ramos, esse costuma filmar e fotografar e colocar na página Verdades de Paranaguá. Eu quero fazer um esclarecimento. O senhor prefeito não deixou de criar, não deixou de sancionar, porque ele é bonzinho, porque ele pensou no erário. O senhor prefeito não deixou de sancionar, porque pensou no bem, no interesse coletivo. Ele deixou de homologar, de sancionar a lei, porque o Ministério Público chamou a responsabilidade. Porque o Ministério Público falou que estava errado. Porque o Ministério Público concluiu que mandar no afogadilho sem alguns detalhes estava descumprindo a legislação. Então não foi porque ele pensou no interesse público e nem na comunidade. Foi por conta dessa situação. Melhor seria se tivesse agido com responsabilidade, senhor prefeito, me perdoe, e criado o Conselho Tutelar no tempo em que a lei permitia, sem qualquer entrave. Mas não é tarde para reconhecer o erro e fazer a coisa certa. Por quê? Nós talvez, e eu digo talvez, tenhamos o entrave por conta da lei que não permite a nomeação ou a criação de cargos no período eleitoral, mas não é uma criação pura e simples de cargos, vereador Ivan da Fafipar. Trata-se de cargos eletivos, pessoas eleitas pela comunidade. Trata-se de uma finalidade pública, de atender o interesse coletivo, que se sobrepõe, inclusive, à questão da legislação eleitoral. Digo mais, se o senhor prefeito tiver a iniciativa, eu ia falar uma outra palavra, mas eu vou preferir usar iniciativa. Se o senhor prefeito tiver a iniciativa de buscar conversar com a 5ª Promotoria de Justiça, buscar conversar, dialogar com o senhor promotor de justiça do patrimônio público em Paranaguá, eu tenho certeza absoluta que chegarão a um consenso no sentido de que, ainda que pudesse ser cogitada a hipótese dessa criação do Conselho Tutelar Ilhéus neste período ser considerada ilegal, que o Ministério Público se comprometeria a não demandar, a não responsabilizar o gestor, porque vamos e venhamos, em várias outras oportunidades, não só prefeito, como muito secretário municipal, que se acha, peitaram as recomendações do Ministério Público, quando o Ministério Público, Observatório Social, este vereador Adriano Ramos e muitos dos colegas, denunciaram aqui nesta tribuna de licitações erradas, viciadas, dirigidas, direcionadas para A ou B ganharem, e mesmo assim peitaram contra a legislação de licitação, contra a recomendação do Ministério Público, assumiram o risco, estão pagando agora o preço, com bens penhorados. Teve gente mais esperta, né, que se antecipou, foi no cartório e tirou tudo, né, colocou no nome de terceiros. Teve gente que foi esperto, né? Agora, quando é uma finalidade pública, crianças sendo estupradas, abusadas na nossa cidade, assaltadas à luz do dia, ou na boca da noite, professor Carlinhos Xerife, como aconteceu recentemente, vereador presidente Maranhão. A menina foi contemplada na saída da faculdade com um prêmio lá do curso de letras, toda feliz com o seu prêmio, com o seu troféu, foi assaltada, foi agredida na saída da faculdade, a jovem perdeu a sua bolsa, perdeu o dinheiro, perdeu a sua dignidade e perdeu o seu troféu, que tão orgulhosamente ostentou naquela premiação da faculdade. Então, prefeito municipal, novo ou nova procuradora jurídica, doutor Denis, desculpe, mas já vai tarde, né? Aproveitar e conclamar também ao vereador superpoderoso, Márcio Costa, que ele falou, abriu a boca aqui, no dia seguinte, estava exonerado o secretário de Assuntos Jurídicos, doutor Denis. Quero conclamar ao vereador Márcio Costa que abra a boca para falar da secretária de Saúde. Já vai tarde também. Já vai tarde também. Dona Sandra. Obrigado, presidente.
O próximo vereador a fazer o seu pronunciamento, convido o Adriano Ramos. Eu convido o vereador Ivan da Fafipar a sentar à mesa conosco aqui, compor a segunda secretaria. É um prazer, né, vereador Ivan? Só cuidado para não bater aqui, para não trincar o mármore, hein, vereador? Com a palavra, vereador Adriano Ramos. Ivan, é um prazer sentar ao lado do vereador Arnaldo Maranhão, né? É um prazer. Vereador Adriano Ramos com a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado. Professor Elzir Azela. Professor Elzir Azela, é um prazer tê-la aqui hoje na sessão da Câmara Municipal. Deve ser um momento muito especial carregar a tocha olímpica na cidade de Campo Largo. Mas o que me deixa... Vou usar o vereador Ricardo agora, que usa muito essa palavra triste, vereador Ricardo, é que o secretário de Turismo, o senhor Rafael Gutierrez, que bom, fez festa aí na imprensa, faz um tempo, muita festa, dizendo que a tocha olímpica viria para a cidade de Paranaguá. Talvez ela viesse para poder matar os focos, destruir os mosquitos da dengue, né? Porque tocha olímpica, nada em nossa cidade. É lamentável. Só fez festa. Viajou bastante. Viajou por todo o Brasil, né? Talvez até ele vá carregar tocha em outro município, né? Faltou isqueiro para acender. Mas, presidente, o que me traz hoje nessa tribuna é que, recentemente, eu apresentei um requerimento que foi aprovado pela Casa numa das visitas que eu fiz no posto de saúde da Serraria do Rocha. E lá eu conheci no posto de saúde da Serraria do Rocha os equipamentos funcionando para poder realizar os exames de raio-x naquele posto de saúde. Nós entramos com requerimento, a Casa aprovou o requerimento por unanimidade, nós ficamos satisfeitos naquela noite, não recebemos a resposta ainda daquele requerimento, mas hoje fui fazer mais uma visita no posto da Serraria, porque há cerca de 20 dias começaram os exames de raio-x a serem realizados no posto da Serraria. E fui lá confirmar. A nossa função é fiscalizar. Cheguei no posto da Serraria, fui conversar com funcionários, inclusive com o médico que está lá, e o raio-x está funcionando porque o do João Paulo II, Gilberto Fernandes, está quebrado. Por isso está funcionando a Serraria, porque João Paulo II está quebrado. Novamente, senhor presidente, Arnaldo Maranhão, só que o que me deixou muito preocupado, eu quero dizer à secretária de Saúde, a dona Sandra Machado, que tem tido uma atuação horrorosa no município de Paranaguá, desastrosa. Eu quero dizer para ela que a preocupação dos funcionários hoje é outra, que os exames estão tendo, e esse vereador não sabia disso, e fui saber hoje, os exames estão acontecendo, mas a porta para poder não permitir que a radiação saia, ela não é adequada para esse tipo de serviço lá no posto de saúde. Já pensaram nisso? A porta não é adequada. Então, o raio-x que está sendo feito lá, está contaminando todo mundo. E hoje os funcionários, vereador Marquinho Roque, que trabalham por 8 horas lá nesse posto, estão preocupados e não sabem o que fazer. Não sabem o que fazer, já foi comunicado à secretária Sandra Machado, mas não responde, vereador Ricardo, não responde. Lá, se vocês forem no período da tarde, o posto está entupido de gente. Porque hoje tem 3 médicos atendendo, e muito bem, por sinal. E as pessoas estão sendo contaminadas. Vou lhe conceder, diversas gestantes estão fazendo o seu pré-natal e suas consultas lá. E a radiação está contaminando todo mundo. Pois não, vereador Ivan da Fafipar? Era justamente essa parte, vereador, eu queria comentar com relação às gestantes, mas o vereador já mencionou. Pois não.
E eu busquei aqui sobre essa situação e fala que a porta radiológica é um produto necessário em exames de diagnósticos por imagem. Então eu fico pensando, o que pode acontecer pela frente? Senhor prefeito municipal, quero mandar um recado para o senhor, que tenho certeza que o senhor vai tomar providências, e assim eu espero, que é muito sério o assunto que nós estamos trazendo hoje aqui nessa tribuna, senhor prefeito. A porta não é adequada, e está contaminando todo mundo. Os funcionários ficam 8 horas por dia. Então, por favor, senhor prefeito, fale para a secretária Sandra Machado tomar as providências, porque ela já foi comunicada por diversas vezes. Vereador Jacizinho, que é dessa área, pois não, vereador? Eu também acho oportuno a preocupação, até por conta do revestimento com chumbo. Porque exatamente, com chumbo. A sala de raio-x, ela tem que ter uma proteção de revestimento com chumbo. A porta também faz parte disso. Porta, piso, parede. Inclusive, o profissional que se utiliza, que é profissional da área de raio-x, ele tem que usar uma paramentação própria com chumbo, justamente para não assumir a radioatividade, e tem um período de trabalho muito curto, né, dia, por conta dessa questão. Ele até tem um período de trabalho diferenciado, só para concluir, presidente, por favor. O técnico, ele tem um período de trabalho diferenciado por conta disso. Agora, eu busquei sobre as vantagens, e, claro, é necessário de ter essa segurança, vereador. Diz que a máxima segurança para aqueles que estão ao seu redor. E ao seu redor não tem segurança nenhuma, porque está contaminando todo mundo, Gilberto Fernandes. Obrigado, presidente. O próximo vereador a fazer o seu pronunciamento é esse que vos fala. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, o vereador Carlinhos da Ilha. Meu boa noite mais uma vez a todos, senhores vereadores, para até que mais uma noite nos prestigia, imprensa. Como assunto da noite, eu acuso aqui o recebimento do ofício 1079 do IAP, o qual foi motivado do nosso requerimento, protocolo 922 do dia último, 4 de maio último, aprovado pelos senhores vereadores, onde solicitávamos informações ao secretário de Planejamento e Coordenação Geral do Estado, em vista da lei número 3321, de 27 de fevereiro de 2013, que se refere à autorização de transferência do domínio útil do Estado do Paraná, de área que especifica, e que se faz necessário a apresentação do projeto área de entorno do Aquário Marinho de Paranaguá, de responsabilidade do Governo do Estado do Paraná, uma vez que, como se verifica, esse terreno compõe-se do entorno e encontra-se até o presente data sem execução de nenhum projeto, o que provoca, assim, a esse vereador, realmente estamos vendo ali o abandono naquele entorno, e isso nos deixa muito preocupados. E através do ofício 1079, de dia 29 de 6, relata e nos responde: prezado senhor, cumprimentando cordialmente, em atenção ao ofício 578, datado 18 de maio de 2016, dessa Câmara Municipal de Paranaguá, informo Vossa Senhoria que a licitação para as obras do entorno do Aquário Marinho de Paranaguá está previsto para o dia 25 de julho de 2016. Ademais, segue em separado cópia do projeto que envolve a obra. E aqui nós estamos com o projeto em si, especificações gerais, revestimento da praça, iluminação, mobiliário, áreas gerais da praça. Estamos aqui com o projeto e esperamos, em nome de Deus, que realmente seja consolidado, pois, como sabemos, nós temos no Valadares ali um projeto de reforma do complexo esportivo, e aquela reforma está desde 2014 e até agora não foi consolidada. E como segundo assunto da noite,
falar da conclusão por parte da Secretaria Regional dos Valadares, de mais 2 pavimentações, a da Rua 46, bairro do 7 de Setembro, e da rua, acesso da Rua 6, bairro do Itiberê. A Rua 46 compreende a creche Arcilene de Pina e o posto Norberto Costa. E estivemos aqui no período de 2014 com muita luta para que a reativação da fábrica fosse realmente contemplada. Eu trago até hoje aqui um relatório de um funcionário da Secretaria de Obras, onde sempre nos falava que teria que se repensar a fábrica de broquete no Valadares. E hoje nós estamos vendo ali, provando realmente que a fábrica de broquete, que a nossa luta não foi em vão e que hoje aquela fábrica de broquete está contemplando 6 pavimentações em todos os Valadares. Realmente é uma ferramenta primordial para toda a nossa comunidade e que realmente avança a cada dia que passa. Senhor presidente, é o que eu tinha para a noite. Eu convido o Ivan da Fafipar para o seu pronunciamento. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, Lustres. Mais uma vez, cordial boa noite a todos. Senhores, bom dia. Primeiro assunto que me traz à tribuna esta noite, já vou iniciar com 2 frases que eu digo com muita frequência aqui. Quem quer fazer alguma coisa, encontra um meio. Quem não quer, encontra uma desculpa. É fato. E outra, você conhece o líder pelas pessoas que fazem parte da sua equipe. Me refiro a quem? Ao senhor prefeito municipal e a secretária, a sua braço direito na área da saúde, a senhora Sandra Machado. Nós temos aqui presente nessa noite o pessoal do Conselho Tutelar e algumas mães que vieram reclamar a este vereador com relação ao atendimento, à falta do atendimento de neuropediatra no município de Paranaguá. Ocorre que uma criança tratada, logo descoberto o problema logo no início, com 6 ou 7 anos de tratamento, ela consegue, isso estudando a matéria, ela consegue equalizar todas as dificuldades que ela tinha na questão do desenvolvimento e torna-se uma criança dita normal no seu desenvolvimento, com 6 a 7 anos. Agora, só imagine como é que fica o coração de uma mãe que até o momento, há 1 ano e 3 meses, não conseguiu levar a sua filha a um neuropediatra. Quando nós aqui, como pais ou mães presentes, nos colocamos no lugar dessas pessoas e a gente vê o absurdo. E mais uma vez eu repito, quem quer resolver um problema encontra um meio, quem não quer encontra uma desculpa. Senhor prefeito municipal, médico, e eu não vejo o dia que esse cidadão, ele durma médico e acorde prefeito do município, para que saiba o poder que tem nas mãos, para resolver principalmente as questões simples. Eu digo aí de parquinho público, eu digo aí da questão de segurança pública, nós temos guardas municipais que até hoje esse plano de cargos e salários não vem à discussão, nós temos neuropediatra faltando há mais de 3 anos e meio no município, e o prefeito não traz isso à discussão, não vejo falar em força-tarefa para poder atender os munícipes de Paranaguá. Complicado. Aí vem a segunda situação. Pesquisando a situação, olha só a matéria que encontrei. O município de Jequié é obrigado a oferecer o atendimento de neuropediatria à população. Olha só, após mais de 1 ano e meio sem oferecer atendimento público de neuropediatria à população, o município de Jequié terá que disponibilizar o serviço toda vez que for procurado nos postos de saúde municipais. A determinação veio após a Justiça acatar o pedido do Ministério Público Estadual em ação civil pública ajuizada pela promotora de justiça daquela região. Aí nós vamos mais adiante. Uma outra sugestão para a população. Dá até para fazer uma ação popular. O que é essa ação popular? Ela permite ao cidadão recorrer à justiça na defesa da coletividade para prevenir ou reformar atos lesivos que forem cometidos por agentes públicos ou a eles equiparados por lei ou delegação. Há também a possibilidade de uma ação popular ser aberta quando a administração pública for omissa em relação aos atos que deveria praticar. Ou 3 anos e meio sem atendimento de um posto de saúde da região com relação à neuropediatria não é omissão. Porque eu não vi falar em força-tarefa até o momento para atender a população.
Todos os eleitores brasileiros, incluindo os menores de 18 anos, e incluindo os menores de 18 anos, têm legitimidade para propor uma ação desse tipo. Há, no entanto, a necessidade de se demonstrar a lesividade ou ameaça ao direito, que é o que está acontecendo, pelo ato da administração pública ou pela omissão dela, que é o que nós temos observado. Senhores, mais uma vez eu digo, quem quer fazer uma coisa encontra o meio, quem não quer encontra uma desculpa. Já vou dar, vereador, por gentileza, eu concedo a parte para que haja tempo na proposição. Eu queria lembrar do nome do pediatra, do neuropediatra, que atende no CADEP, é o Dr. Anderson. É uma vez por mês só, na realidade. Então, aí é convênio com a PAI. Então, o que eu falei da questão, se ele vier mais uma vez por mês, são 2 no mês, já vai diminuir bastante a fila de espera, né? Já é uma alternativa que a gente pode buscar nessa questão, tanto para o Dr. Anderson como para o Dr. Spencer também. Justo. Eu agradeço também a participação do vereador Ricardo, quando, na defesa do nosso requerimento, ele se colocou à disposição da Karina e as demais mães que estavam aqui, para que possa conversar com a administração ali da PAI, inclusive com o próprio médico, com relação a essa proposição mencionada anteriormente. Outro detalhe, e mais uma vez eu digo aqui, quem quer fazer uma coisa encontra o meio, quem não quer encontra a desculpa. Senhor prefeito municipal, aqui ó, mais uma vez saiu, é a terceira vez que eu trago esse assunto nas 2 últimas sessões, e até o próprio Gilberto Fernandes trouxe agora na sua manchete no jornal, com relação, todos nós que vemos lá da curva da praia, em direção ao centro pela Ayrton Senna, nós vimos ali aquele armazém da Dipassal, que no primeiro vendaval que der, e não precisa nem ser forte, uma daquelas telhas pode se desprender e acertar um motociclista do lado de lá, um pedestre do lado de lá, um ciclista do lado de lá, ou acertar, ou provocar um acidente de um ônibus, algo do gênero. Nós, mais uma vez, os vereadores sempre contribuem, todos, sem exceção, ao longo dos 3 anos e meio que estou aqui, sem exceção, sempre estão contribuindo com a administração municipal. Porque o vereador não pode pegar o prefeito pelo pescoço e falar assim, faça. Não tem como. Demita a incompetente da secretária de saúde. Não tem como, nós não temos essa autonomia. Nós sugerimos, recomendamos, indicamos, apontamos. E mais uma vez, antes que uma tragédia aconteça, senhor prefeito, demonstre, seja prefeito pelo menos um dia no município de Paranaguá e ordene, tome uma atitude antes que um acidente grave venha acontecer ali na Bento Rocha com relação a uma telha daquela da Dipassal que vai se desprender e algum dos nossos parentes podem acabar tendo a sua vida ceifada. Ouça-nos pelo menos uma vez. Obrigado. Senhor presidente, não mais oradores para a noite. Certo? Mais um orador. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para quinta-feira que vem, dia 14 de julho, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso.